O direito achado na rua é uma expressão criada por Roberto Lira Filho, onde defende o direito derivado de movimentos sociais. No contexto do artigo, um direito encontrado na rua se refere ao surgimento de novos direitos e demandas legais de movimentos sociais e sujeitos coletivos de direito. Esses direitos não são necessariamente reconhecidos ou protegidos pelo sistema legal existente, mas são perseguidos e conquistados por meio do ativismo e da participação popular. De uma forma mais técnica, o direito achado na rua pode ser conceituado como uma teoria jurídica que enfatiza a importância dos movimentos sociais e dos sujeitos coletivos da lei na criação e reinterpretação de normas legais. Essa teoria desafia a visão tradicional da lei como uma entidade fixa e estática e, em vez disso, a vê como um espaço dinâmico e contestado no qual novos direitos e demandas podem surgir das ruas. A teoria argumenta que a lei não é criada apenas pelo Estado, mas também pelo povo, e que a legitimidade das normas legais depende de sua capacidade de atender às necessidades e demandas dos grupos excluídos. Agora eu vou falar sobre a história do direito achado nas ruas. A ideia foi criada a partir dos pensamentos do jurista e escritor brasileiro Roberto Lira Filho. Contudo, o projeto foi levado adiante para ser desenvolvido após a sua morte, sendo coordenado pelos professores José Geraldo Souza Júnior e Alexandre Bernardino Costa, sendo instaurado posteriormente como curso à distância na UNB. O livro Introdução Crítica ao Direito deu início ao volume de livros que seriam lançados sobre o direito achado nas ruas, sendo 8 no momento. Também se tornou linha de pesquisa, sendo colocado como disciplina em programas de pós-graduação na Universidade de Brasília. O direito achado nas ruas foi criado mediante a visão da necessidade de garantir força aos movimentos sociais. Para isso, exige uma reformulação no direito, de modo a entender que ele não possui origem apenas de forma estatal, na qual adquire caráter ligado à classe dominante, e sim que deve ter maior respaldo a partir da sociedade, representada principalmente pelos movimentos sociais, indo contra a teoria monista, a qual prioriza o Estado de forma bem positivada. Eles enxergam sob a forma pluralista, admitindo vários olhares e tendo origem em lutas sociais. Assim, ainda que reconheça o Estado como declarador dos direitos, o direito achado nas ruas entende que esse deve ser dado de forma mais ampla, além da legalidade apenas, e por isso houve o início desse projeto. Fundamentalmente complexo e dinâmico, partindo de uma visão dialética, o direito tem por sua finalidade a compreensão dos conflitos sociais e das contradições internas de uma legislação. Dentro do contexto, o direito deve ser reinventado, ampliado e até criado novamente para que desempenhe um papel significativo dentro da globalização contra-hegemônica e se adeque às reivindicações dos grupos sociais. Nesse sentido, o direito achado na rua consiste num movimento que busca diretamente reconhecer e dar visibilidade ao conhecimento jurídico que se encontra fora do espaço formal do sistema, trazendo voz e dando abertura para os grupos sociais menos favorecidos, na intenção de fazer a inclusão dessas pessoas no âmbito da lei. Boa tarde, meu nome é Ana Carolina, eu sou estudante do primeiro período de Direito e eu estou aqui com o Diego, que é líder do NGC, o Movimento Social. Para começar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o Movimento Social NGC. O NGC, como um movimento social negro, ele nasce para auto-organizar, ou seja, para reunir um grupo de pessoas para uma finalidade. No nosso caso, a gente reúne jovens negros para denunciar o racismo que está incumbido sobre a vida da população negra e, sobretudo, da comunidade brasileira. Ele nasce em 2009, na cidade de Salvador, e aí ele reuniu jovens de vários estados, inclusive membros do estado do Tocantins, para que pudesse fazer esse processo de organização nas universidades, nos movimentos de cultura, na periferia, organizando em atos de denúncia, rodas de conversa, espaços de formação política e de militância, para que a gente pudesse condicionar a juventude a um processo melhor de sociedade, que possa ter mais qualidade de vida. E aí, das pautas mais centrais que o NGC organiza, está o acesso à educação, e aí o NGC ele foi um dos coletivos que mais organizou a luta pela lei de cotas em 2012, e também denunciando os processos de segurança pública, os processos da lei de segurança pública que condicionam a juventude negra, processo de cancelamento, processo de extermínio. Então, sempre foi uma denúncia latente do movimento negro, sempre foi uma denúncia do NGC. Não na sua plenitude, porque existe um racismo estrutural. Ou seja, existe uma série de processos que estão nas instituições de poder, inclusive no próprio Poder Judiciário, que não condicionam a totalidade, a plenitude do acesso aos direitos que são previstos, inclusive na Constituição. Então a gente tem um processo aqui no Brasil, e aí pensando o direito mesmo, as legislações e o povo negro, que há muito pouco tempo se pensa realmente as estruturas do Poder Judiciário na garantia de direitos para o povo negro. Então, desde a abolição até 1988, até a Constituição de 88, a população negra ainda vive um processo de criminalização pelo sistema de justiça. Então, nossos elementos de cultura, como a capoeira, o samba, o candomblé, ainda eram criminalizados, era crime, poderia ser preso por isso. Só que em 1988 se entendeu que separação de raça era crime de racismo. Então foi a partir da premissa da Constituição de 88 que a gente conseguiu iniciar um processo de garantir outros direitos. E aí a gente conseguiu garantir lei contra a intolerância religiosa, que era sobretudo pelos povos de matriz africana que sofriam perseguição e sofrem ainda muita perseguição. Conseguimos uma lei de cotas para reparar essa lacuna histórica entre a população negra e a população branca no acesso à educação. O crime de injúria racial, né, que é um outro crime que prevê quando uma pessoa afeta um indivíduo
através do seu elemento raça ou cor, ele também precisa ser punido, e hoje um crime inafiançável, né? Esse ano a gente tornou esse crime inafiançável. Então, uma série de direitos para garantir que o povo negro não seja discriminado, mas também uma série de outros direitos sociais, como acesso à moradia, acesso a lazer, acesso à cultura, acesso a transporte, porque todos esses direitos também são para a maioria da população, e a maioria da população ela é negra. E a gente sabe que não existe muita garantia de direito, que a gente sabe que a efetivação dela na nossa vida, no nosso indivíduo, tem muita dificuldade. Então, não existe plenitude, né, no acesso ao direito. Mas a gente já teve muito avanço comparado que em um determinado momento da história a gente, pela lei, era escravizado. Quais políticas públicas o movimento social enegrecer visa almejar atualmente? Então, acredito que historicamente o movimento negro tem uma denúncia e também uma reivindicação como política pública, que é a desmilitarização da polícia militar. Não é um projeto de acabar com a polícia militar, mas é de reorganizar esse sistema de segurança pública, porque a gente entende que há mais de 100 anos, desde a fundação da primeira escola de polícia, né, no Brasil, a gente entende que ela tem uma relação de perfilamento racial com o povo negro. A gente identifica o povo negro como possíveis criminosos, com sempre uma condição ali de conflito constante, quase que um estado de guerra. E esse não deveria ser a postura de uma força de segurança pública, né? Que deveria garantir realmente a segurança para todos e todas, e não aí condicionar o Brasil a estágios muito tristes de homicídio cometido pela polícia militar contra a juventude negra, principalmente a que está na periferia, que é na favela, e até aquela que está dentro da criminalidade, porque até a gente tem que o sujeito da criminalidade, ele não tem que ser assassinado pelo Estado, tem que cumprir o devido processo legal e não sofrer uma ação com a sua vida ali. Então, acredito que a desmilitarização da polícia é uma pauta que é muito relevante para a gente, é garantir a vida de muitos dos nossos, e eu acho que é uma pauta central, e também as pautas de acesso à educação. A gente já tem a lei de cotas, que está garantida, a gente também tem a 10.639, que garante o estudo da cultura afro-brasileira nas instituições de ensino, só que ela tem uma pouca efetivação, uma pouca efetividade. Então, a lei está estabelecida, mas ainda não se foi constituída, ainda não tem um programa prático mesmo nas escolas, nas universidades, para que a gente consiga ter acesso à nossa cultura, à nossa história, contada sobretudo pela população negra. Você percebe o racismo também arraigado na nossa educação pública? Sem dúvidas, inclusive com base nesse elemento. Existe a Lei 10.639, que existe desde 2002, e a gente tem até hoje uma série de crianças que não têm acesso ao básico da informação sobre a história do povo negro, sobre a história dos povos indígenas nesse território. A gente ainda tem, por exemplo, uma história contada a partir da visão dos invasores, né, da população branca, daqueles que ainda falam que descobriram territórios em que já tinham pessoas, que já tinham história, que já tinham condicionamento de sociedade, e a gente vive ainda um processo de uma educação que é colonizadora, ou seja, ainda apresentam aspectos que não são reais mesmo do que aconteceu no território e com as nossas vidas, como também a gente tem um processo de uma educação que não consegue pautar a realidade sobre o racismo da vida das pessoas. Então, se por muito pouco se fala normalmente no mês de novembro, e quando se fala, ainda se fala em tons às vezes estereotipados, ou às vezes em tons jocosos. A gente ainda vê as escolas, os sistemas educacionais colocando apenas o enriquecimento do povo negro para esse território só como um valor cultural, mas não valoriza, por exemplo, a nossa construção material para esse território, que nós somos a maioria, então a gente tem mais trabalho, a gente tem mais produzir riqueza até hoje nesse território. A gente não tem esse reconhecimento, e a educação ela tem falhado nesse aspecto. Um elemento que é muito importante é que com um crescente número de jovens negros na universidade, nós também crescemos como professores. Então, com o maior número de professores negros nas universidades e nas escolas, a gente tem apresentado uma melhor realidade sobre a história do povo negro e sobre a realidade da história do Brasil, enfim, sobre os processos que estão relacionados à questão da racialidade. De que forma pessoas que não sofrem com racismo poderiam se organizar para combater esse preconceito? Eu acredito que a gente já está muito avançado, assim, muito mais longe a gente já teve do que hoje. Então, acredito que, como eu falei, quando se criminalizou em 88, então, vários aspectos tiveram que ser ressignificados. Uma mídia que era muito mais racista, hoje precisa se fiscalizar mais. A gente teve aqui, recentemente, no Globo, a questão da democratização do acesso à informação. A gente já não fica só refém da grande mídia, dos jornais, das televisões. Então, hoje, redes sociais, plataformas de vídeo, tudo isso facilitou muito para que o povo negro falasse das suas dores, das suas experiências de vida para outros. Então, isso facilitou uma comunicação, mesmo uma rede de informação mais facilitada para denunciar o racismo. Acredito que a gente já tem conseguido ganhar mais a mente das pessoas mais velhas, que nunca tinham se identificado como pessoas negras, ou que já tinham vivido várias experiências, mas sabiam que aquela experiência era uma experiência de racismo. Então, com o passar do tempo, acredito que hoje, no ideário da sociedade, sabe-se que existe racismo. Porque no último século, a gente viveu um processo chamado o mito da democracia racial. Quais políticas públicas o movimento social enegrecer visa almejar atualmente? Então, acredito que historicamente o movimento negro tem uma denúncia e também uma reivindicação como política pública, que é a desmilitarização da polícia militar. Não é um projeto de acabar com a polícia militar, mas é de reorganizar esse sistema de segurança pública, porque a gente entende que há mais de 100 anos, desde a fundação da primeira escola de polícia, né, no Brasil, a gente entende que ela tem uma relação de perfilamento racial com o povo negro. A gente identifica o povo negro como possíveis criminosos, então sempre uma condição ali de conflito constante, quase que um estado de guerra. E esse não deveria ser a postura de uma força de segurança pública, né, que deveria garantir realmente a segurança para todos e todas, e não aí condicionar o Brasil a estágios muito tristes de homicídio cometido pela polícia militar contra a juventude negra, principalmente a que está na periferia, que é na favela, e até aquela que está dentro da criminalidade, porque até a gente tem que o sujeito da criminalidade, ele não tem que ser assassinado pelo Estado, tem que cumprir o devido processo legal e não sofrer uma ação com a sua vida ali. Então, acredito que a desmilitarização da polícia é uma pauta que é muito relevante para a gente, garantir a vida de muitos dos nossos, e eu acho que é uma pauta central, e também as pautas de acesso à educação. A gente já tem a lei de cotas, que está garantida, a gente também tem a 10.639, que garante
estudo da cultura afro-brasileira nas instituições de ensino, só que ela tem uma pouca efetivação, uma pouca efetividade. Então, a lei está estabelecida, mas ainda não se foi constituída, ainda não tem um programa prático mesmo nas escolas, nas universidades, para que a gente consiga ter acesso à nossa cultura, à nossa história, contada sobretudo pela população negra. Você percebe o racismo também arraigado na nossa educação? Sem dúvidas, inclusive com base nesse elemento. Existe a Lei 10.639, que existe desde 2002, e a gente tem até hoje uma série de crianças que não têm acesso ao básico da informação sobre a história do povo negro, sobre a história dos povos indígenas nesse território. A gente ainda tem, por exemplo, uma história contada a partir da visão dos invasores, né, da população branca, daqueles que ainda falam que descobriram territórios em que já tinham pessoas, que já tinham história, que já tinham condicionamento de sociedade. E a gente vive ainda um processo de uma educação que é colonizadora, ou seja, ainda apresentam aspectos que não são reais mesmo com o que aconteceu no território e com as nossas vidas, como também a gente tem um processo de uma educação que não consegue pautar a realidade sobre o racismo da vida das pessoas. Então, se por muito pouco se fala normalmente no mês de novembro, e quando se fala, ainda se fala em tons às vezes estereotipados, ou às vezes em tons jocosos. A gente ainda vê as escolas, os sistemas educacionais, colocando apenas o enriquecimento do povo negro para esse território só como um valor cultural, mas não valoriza, por exemplo, a nossa construção material para esse território, que nós somos a maioria, então a gente tem mais trabalho, a gente tem mais produção de riqueza até hoje nesse território. A gente não tem esse reconhecimento e a educação ela tem falhado nesse aspecto. Um elemento que é muito importante é que com um crescente número de jovens negros na universidade, nós também crescemos como professores. Então, como o maior número de professores negros nas universidades e nas escolas, a gente tem apresentado uma melhor realidade sobre a história do povo negro e sobre a realidade da história do Brasil, enfim, sobre os processos que estão continuados à questão da racialidade. De que forma pessoas que não sofrem com racismo poderiam se organizar para combater esse racismo? Então, tem aquela famosa frase, né, célebre frase, que fala que ninguém nasce, né, odiando outra pessoa. Então, o ser humano que ele tem raiva, um preconceito, uma forma discriminatória contra um outro sujeito, ele foi ensinado por uma sociedade que estruturalmente condiciona as pessoas por raça, por classe, por gênero. Então, acredito que se ela for ensinada a não gostar do outro, a ter uma forma discriminatória, ela também pode ser ensinada a viver, né, numa sociedade de uma forma plena, em harmonia, onde ela não seja uma ameaça a um outro indivíduo, a um outro grupo étnico, a um outro povo, por uma distinção étnica, por uma distinção de região. Então, acredito que esses elementos, e aí também falando sobre a democratização do acesso à informação, principalmente pelas redes sociais, como a gente avançou nas redes sociais, como a gente tem avançado nesse debate, tem alcançado até mesmo a grande mídia, tem enfatizado que realmente existe racismo no Brasil, que não tem essa história de que todo mundo é igual, que todo mundo tem sangue de negro, todo mundo tem sangue de branco, vai dizer que existe diferença, que a gente é lido diferente na sociedade, pelo nosso elemento, pela nossa cor, pela pigmentação, pelo cabelo. Então as pessoas estão tomando uma maior consciência. Acredito que as pessoas brancas, né, que são as pessoas que estão num processo de dominância racial mesmo, nesse território, pelo processo de colonização, pelo processo de escravocrata, precisam ter um processo de identificação. Primeiro que existe o privilégio da branquitude, então reconhecer mesmo o que é eu enquanto sujeito branco, tenho de acesso às coisas, não porque eu sou muito bom, não porque existe um mérito pessoal, mas porque o meu elemento da minha cor me condicionou a esse padrão de beleza, esse padrão de acesso à educação, enfim. E acredito que também existe o espaço da escuta, que é às vezes ouvir as demandas da população negra, ouvir realmente as dores da população negra, o que a gente está enfatizando historicamente aí, que a gente tem processo de dificuldade na vida, e muitas vezes a gente tem uma contra-resposta como se houvesse uma invalidação das dores do povo negro. Então, se nós, como povo negro, historicamente, estamos aqui 500 anos nesse território, estamos falando de coisas, às vezes, constantes, às vezes a mesma coisa, como o processo de morte, por exemplo, as pessoas brancas sobretudo, precisam realmente identificar que a gente está falando não é brincadeira, não é mimimi, não é só um processo de uma ideologia, sabe? É um processo prático, um processo material, é um processo que está condicionando a vida da população negra, mesmo após 130 anos do processo de abolição, ainda em práticas realmente de racismo explícito, sabe? Às vezes você ser expulso de ambientes, às vezes você não ter acesso ao mercado de trabalho por causa do seu corpo, por causa do seu cabelo, às vezes você realmente tem um processo de estereotipação na sociedade, enfim, e várias dificuldades que o racismo promove, só que as pessoas às vezes minimizam, acham que se você se esforçar um pouco mais, você vai conseguir que uma pessoa que já está ali num ciclo familiar de acesso à educação há muito tempo. Eu sempre falo que nós costumamos ser muitas das vezes os primeiros dos nossos, da nossa família que entrou na universidade, agora que a gente está produzindo ciência, falando sobre a gente, enquanto a família das pessoas brancas sabem, por exemplo, a sua genealogia, sabem de onde que vieram, sabem os seus... Tudo isso conta muito para que a gente veja que existe a segregação, a separação, a discriminação, e que se valorize o que a gente pauta, que se valorize o que a gente esteja falando. Porque o espaço de escuta ele é muito difícil para a gente. Às vezes a gente fala muito mais para outros negros se reconhecer do que para o branco conseguir perceber que ele é um cometedor do racismo. Porque nessa história existe um agente ativo e passivo. O negro não comete racismo contra outro negro. Ele pode até reproduzir práticas, mas a ação do racismo ela só vem de um outro grupo que é dominante, que no caso, nesse território, são a população branca. Muito obrigada pela entrevista, doutor. Por nada, obrigado.